Então, vamos lá, dando sequência ao nosso estudo, vídeo 3 aí da nossa aula 2, ainda falando sobre classificação de atos. Eu deixei uma pergunta no ar. Eu estou parecendo até aqueles programas de rádio, né? Deixa a pergunta no ar e depois responde. Meio mongoloide, mas tudo bem. Eu te perguntei o seguinte, quando você tem competência, atribuição, quando a lei determina, olha, você tem que fazer isso, você tem a atribuição de fazer tal coisa, como que você vai andar? Depende. Ou você pode ter uma atuação vinculada, ou você pode ter uma atuação discricionária. O que seria atuação vinculada? A atuação vinculada é aquela em que você tem que fazer exatamente como está na lei, sem possibilidade nenhuma de refletir, de considerar a concessão ou não do direito. Vamos lá, eu te dei vários exemplos. Licença para construir. O que a lei exige? Ela exige que você apresente documento tal, que você apresente planta alta, planta baixa, planta intermediária. Ela pede tudo. Se você chega lá, apresenta todos os documentos, a administração pública, através do seu agente público, que tem atribuição para a concessão da licença, olha e fala, perfeito, está tudo aqui certinho. Ele pode te negar a licença? Não, isso é atuação vinculada. Você pode ser o maior inimigo da face da terra dele, ele te odeia, o agente público te olha e fala, cara, eu te odeio, não sei porquê, mas eu te odeio. Sabe aquela pessoa que você nem conhece, mas você odeia só por olhar para ela? É tipo isso, é tipo você comigo, quando você me olhou a primeira vez, sabe? Esse ódio, é a mesma coisa. O cara olha e fala, mas eu não gosto de você, então eu não vou te conceder licença. Pode? Não pode, porque o ato é vinculado. O ato será vinculado sempre que a atuação do agente público depender de análise de requisitos legalmente estabelecidos. Atendeu os requisitos legais, eu tenho que conceder. Se você fez tudo certinho, eu não posso te negar a licença para dirigir. Agora, existe a atuação discricionária. No caso da atuação discricionária, o agente público vai ter o que a gente chama de margem de escolha. Ó, não sou eu que estou inventando, é a lei. A lei vai chegar e vai falar que o agente público poderá agir de forma diversa dependendo da situação. É o que nós chamamos de deu uma travada no CRI, vai ser um crivela, homenagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Conveniência e oportunidade. Então o que eu quero dizer para você aqui? A lei pode chegar e falar, ó, de acordo com a situação que você se depara, você tem algumas opções, você tem algumas ações que você pode produzir. Então, de acordo com o critério de conveniência, de oportunidade, você vai produzir o ato. Deixa eu te dar um exemplo que eu vou aproveitar e vou matar outros dois princípios com você agora. Vamos lá, vamos aproveitando essa oportunidade, né? O fiscal de vigilância sanitária. É um exemplo que praticamente todo professor de direito gosta, todo doutrinador gosta, porque é o exemplo mais vívido que você pode ter. O cara chega até um restaurante, ele tem a atribuição de fiscalização das condições de armazenamento de produtos, até mesmo a feitura do produto. Ele chega lá, te dá dois exemplos para a gente poder já ficar de boa. Chega no primeiro restaurante, entra lá e fala, ó, queridão, tudo bem? Quero dar uma olhada na cozinha. Na hora que ele abre a porta, sabe aquela cozinha que chega a brilhar? Parece comercial do CIF. E se o pessoal do CIF estiver vendo, quiser me patrocinar, tranquilo. Eu posso colocar tipo macacão de Fórmula 1. Eu tô doido para fazer isso. Ficar com um monte de patrocínio na gravação. O troço brilha, bonito, parece o dente do Neymar. Né? Quando entra na cozinha, cara, o fiscal fica... Porra, essa aqui foi a cozinha mais limpa que eu já vi na minha vida. É perfeito. Tem duende cozinhando, de tão limpo que o negócio é. Tem fadinha tomando conta dos produtos. Quando ele tá indo embora... que sempre tem aquela cagada no final, quando ele está indo embora, ele olha num cantinho, mas sabe aquele cantinho que não tem nada, tá longe de tudo? Tem uma barata morta. Aí ele, pô, cara, tava tudo tão bem, mas tem uma baratinha morta ali. Segundo exemplo, guarda no coração, tá? Onde nós paramos. Ele vai no restaurante do lado, feliz da vida, que encontrou um restaurante tão limpo, que só tinha uma barata, vamos resolver isso da boa. Entra, quando abre a porta, parece aquela floresta da Disney. Sabe quando o cara tá naquela cena que ele tá num riacho e tem duas opções, florestinha bonitinha, florestinha do capeta. E sempre vai na florestinha do capeta. É a mesma coisa, ele abre a porta tudo escuro. Sabe, iluminação pegando, tudo estourando, pegando fogo. Entra lá, aí aquele cara que eu falei lá, escorrendo o nariz, fazendo comida. Tem um cabelo verde, de tanto que ele limpa. O cabelo dele é verde. Todo sujo. Produto tudo estragado. Carne com rato andando por cima.
Normalmente restaurante é assim, tá? Você que gosta de comer fora, só para saber. Tudo sujo. Desanimei metade do mundo agora. Estou estragando metade dos restaurantes da face da terra. Tudo podre. Guardou no coração? Vamos voltar à primeira situação. Se o fiscal tivesse uma atuação vinculada, a lei falaria o seguinte: encontrou irregularidade? Fecha. Você acharia justo fechar um restaurante limpo que teve apenas uma irregularidade? Cara, aquela barata tá tão longe que ela não chega perto de produto nenhum. Ela está numa sala que é fechada, que tem até isolamento acústico. A barata morreu, ninguém escutou ela morrendo. Ninguém escuta, né? Mas tudo bem. Você entendeu a pegada? Seria justo você dar o mesmo tratamento para os dois restaurantes, sendo um praticamente, né, da Cinderela e o outro do capiroto? Estranho, né? Então a lei, ela não atua, ela não determina uma atuação vinculada, ele dá uma atuação discricionária. A lei fala assim, olha, você tem várias formas de agir. Você pode multar, você pode advertir, você pode mandar destruir produto, você pode suspender o funcionamento até que tudo se resolva. E, inclusive, você pode cassar o funcionamento, a licença de funcionamento. No primeiro caso, o agente público opta por aplicar uma pequena multa, dar uma advertência e uma multinha pela barata. No segundo caso, ele aplica multa, dá advertência, suspende, destrói os produtos todos. Poderia até cassar, né, a autorização do cara, a licença do cara na mesma hora. Ele que quis, que não quis. Você entendeu? Isso é poder ou isso é um ato discricionário. Só que foi a lei que me falou, não fui eu que inventei. O que eu vou fazer hoje? Eu vou aplicar uma multa baseada num soco na cara. Isso não existe. É a lei que determina a forma de atuação. Lembre-se, nós estamos vigorando o princípio da legalidade. Tudo que eu faço, vinculado ou discricionário, é porque a lei me deu essa possibilidade. É a lei que vai dizer se a atuação é discricionária ou não. Disso, eu tenho que te falar que essa atuação discricionária, ela tem que seguir o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Muita gente fala que esses princípios são a mesma coisa, eles são sinônimos, eles até são complementares, ao máximo que eu aceito. O que significa a razoabilidade? Razoabilidade significa o momento em que o agente público opta por agir. No momento em que o agente público escolhe o meio de atuação. Na história que eu te contei, quando ele optou por advertir e multar no primeiro caso, advertir, multar, suspender e destruir todos os produtos no segundo caso, você concorda comigo se ele agiu com razoabilidade ou não? Sabe como é que você faz essa análise? Quando eu te perguntei, tá legal advertência e multa, você provavelmente disse, tá. Você pelo menos no fundo, por mais que você não esteja nem aí para mim, que normalmente o aluno não vai responder uma pergunta de um professor idiota como eu, mas você deve ter ficado pelo menos no coração assim, realmente, é justo. Quando você tem essa análise em que a mediana da sociedade, a gente até chama isso de teoria do homem médio, que é coisa do direito penal, mas a gente pode aplicar aqui. A mediana da sociedade tomaria a mesma atitude, porque quando você está aí do outro lado, pensa, eu também, se der mole, faria a mesma coisa. Isso é atuação razoável. Não houve excesso, não houve abuso, não houve atuação absurda. Talvez se eu falasse para você que ele olhou aquela barata, já evoluiu para rato, né? A barata virou um rato já, é impressionante. Se aquele cara, se eu falasse para você que ele viu a barata e ignorou e foi embora, você poderia falar, não, ele deveria ter aplicado pelo menos uma advertência. Não, não foi razoável. Então, cuidado que a gente às vezes acha que só o excesso para cima, mas também tem o excesso para baixo, que é o excesso de não fazer, né? O cara dá aquele olho, né? Dá aquela virada de olho e vai embora. Aí é sacanagem. Então, o que você considera razoável? É isso que a razoabilidade pergunta. A atuação do agente ele tem que atingir aquilo que a mediana da sociedade aceitaria. É a chamada atuação medíocre. E que a gente acha que medíocre é uma palavra ruim, né? É uma palavra de mediana. É ruim entre aspas. Mas não é nenhuma humilhação. É uma atuação na média, medíocre. No segundo caso, quando ele optou por advertir, talvez você falasse, não, o meio que ele optou não é o meio correto, tem que suspender, tem que caçar a licença. Gente, cuidado. Quando a administração pública age com poder de polícia, que isso aqui é poder de polícia, né? Convenhamos, para atender o interesse público, a última coisa que a administração tem que fazer é prejudicar completamente o particular. Quando ela age, a desapropriação que eu te falei, ela vai te indenizar.
Quando ela age, por favor, pensa nisso. Quando a administração pública age no nome do interesse público, ela tem que tomar decisão para resolver o problema. Mas também não preciso matar o dono do restaurante. Você entendeu? Eu tenho que resolver o problema. O que eu preciso fazer para resolver o problema? Ah, vamos aqui cancelar, destruir os produtos e suspender por uma semana. Então, a questão não é prejudicar completamente o particular a ponto de causar desemprego, a ponto de causar fim de empresa. Não, não é isso que eu quero, tá? Uma vez feita a opção pelo meio, você percebeu que nos dois casos eu disse que o agente resolveu aplicar uma multa. Quando ele vai aplicar o meio, ele precisa optar, escolher a força de atuação. A força de aplicação pelo meio é a chamada proporcionalidade. Porque, veja bem, no primeiro caso, ele deu uma multa de R$100. Até aí parece de boa, né? Foi proporcional, baratinho, é tranquilo. No segundo caso, ele deu uma multa de R$10. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. A atuação não foi proporcional. Porque se num caso que ele encontrou uma baratinha, deu 100, encontrou tudo podre, era para dar 1 milhão. Isso é proporcionalidade. Quando eu opto pelo meio, eu preciso também aplicar com uma força considerável para resolver o problema. E eu não posso ter essa análise subjetiva de, no seu caso eu vou dar 100 porque você é gente boa, no outro eu vou dar 10 porque você, apesar de tudo ruim, é melhor ainda, você é uma ótima pessoa, adoro você. Então eu não posso optar pela força analisando quem eu vou prejudicar, quem eu vou atingir, eu tenho que resolver o problema. Mandei destruir metade dos produtos, a outra metade que tinha rato passando por cima eu deixei. Isso não é proporcional. É razoável destruir o produto? É, mas não destruir uma parte. O proporcional seria de acordo com a proporção da coisa ruim que encontrei, né? Eu tenho que mandar destruir tudo. Tá, beleza? Vou te dar um exemplo que eu acho legal, que lá em Blumenau, necessariamente, eu me mudei para lá em 2013, meados de 2013. Em abril de 2013, salvo engano da minha mente problemática, que eu sou bem esquecido, em abril de 2013, o Mercado Big, que é do grupo Walmart, ele sofreu uma fiscalização e o fiscal, óbvio, ele encontrou irregularidades ali na conservação do produto, tinha cocô de rato em cima de um monte de produto. Lá no Rio, cocôzinho de rato é aquela pipoquinha pequenininha, né? Mas na verdade não é pipoquinha pequenininha, infelizmente é cocô de rato mesmo. O fiscal, eu estava analisando a situação, até para poder utilizar na aula, eu acho muito bom esse exemplo, porque o fiscal, ele mandou destruir os produtos e suspendeu as atividades, mas ele não aplicou uma multa. Pensa comigo, você acha que a atuação dele foi razoável? Foi. Sabe por quê? Cara, você imagina um supermercado, porque ele ficou suspenso por uma semana, o mercado ficou fechado uma semana e um dia, uma semana e 2 dias, até que resolvesse tudo. Sem contar que ele mandou destruir todos os produtos, inclusive do estoque, teria que repor a porra toda. Já não é proporcional o prejuízo que eu estou causando para o cara, a ponto dele resolver o problema e nunca mais cometer essa irregularidade, eu não estou forçando ele a se corrigir, eu não precisaria de multa, a multa seria até um excesso desnecessário. Você entendeu a pegada? Então a análise tem que ser essa. Mas eu quero que ele se for, sabe? Não é assim. Também você não quer que o cara se ferre, você quer que ele resolva o problema. Então você aplica razoabilidade e proporcionalidade toda vez que você tem atuação discricionária. Fechou? Outra classificação interessante, que costuma cair só para confundir o peão, quanto à extensão ou à amplitude de acesso ou de resultado de um ato. Um ato pode ser geral ou individual. Galera, um ato será geral quando ele atingir uma coletividade indeterminada. O ato será individual quando atingir pessoa específica. Rápido, isso aqui é fácil. Um servidor público nomeado para administração pública toma posse num cargo. É geral ou individual? Atingir aquela pessoa, então é individual. O decreto que o prefeito assina alterando o valor da tarifa de ônibus do serviço de transporte público coletivo. É ato geral ou individual? É geral. Eu não sei quem vai atingir. Os que utilizam, os usuários do serviço público, serão atingidos, mas eu não sei exatamente quem são. É assim que você identifica geral e individual. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, que tem situações, por exemplo, a administração fez um concurso público com 300 vagas. E ela nomeou os 300 candidatos que ficaram nos 300 primeiros lugares para tomar posse no mesmo dia. Um ato, uma nomeação para 300 pessoas. O ato é geral ou individual? Individual, né?
Apesar do ato atingir uma coletividade, é uma coletividade específica, determinada. Porque eu não posso também nomeio os 300 primeiros. Não, eu nomeio Dalmo, João, Marcelo, Pedro, Joana, Marcela, Antônia. Então, o ato de nomeação, ele pode até ter como objetivo atingir um grande número de pessoas, mas eu preciso dar um nome. Então, cuidado que um ato de aposentadoria que atinge uma porrada de gente, um ato, ele só vai ser geral se eu não tiver como determinar quem serão os atingidos por aquilo. Quem usa, quem não usa o serviço. Tá? Eu determino que, aquela chamada limitação administrativa, eu determino que os moradores da rua tal não podem construir prédios comerciais. Eu não sei quem eu vou atingir, é geral. É qualquer pessoa que venha morar naquela rua. Tá? E talvez o mais complexo, o mais difícil, ato simples, ato complexo, ato composto. Existem doutrinadores, como por exemplo o Celso Antônio Bandeira de Mello, que nem aceita falar em ato composto, tem alguns que não falam em ato complexo, mas para o nosso concurso, tem que saber os três. Um ato simples é aquele ato único. Um ato miserável gera um resultado, gera uma obrigação, uma criação, está tudo certo. Vou te dar só a ideia inicial. Um ato complexo é aquele ato que depende de dois ou mais, né? Vou colocar dois só para constar, órgãos, pessoas, entidades, tanto faz, que querem um resultado igual. Um ato composto é aquele que vai ter dois, vou botar dois ou mais aqui, valeria o mesmo para cá, tá? Dois ou mais órgãos ou pessoas que vão acabar gerando dois atos para um resultado. Até para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui um ato para um resultado. Você não está entendendo nada, né? Eu sei. Vamos devagar. Um ato simples é o mais clássico. Eu fui pedir uma licença para construir. A administração me deu a licença. Ato simples. Um ato, um resultado. Concessão de licença. Acabou. Mas existem alguns atos da administração pública em que a lei, não sou eu, é a lei, exige que, para que aquilo seja produzido, eu preciso da manifestação de vontade de pelo menos duas entidades distintas. Por exemplo, como é que funciona a nomeação de um ministro do STF? Você tem a nomeação pelo presidente da República, perfeito? Mas tem a aprovação no Senado Federal. Por que o ato é complexo? Porque eu tenho duas ou mais entidades distintas que vão produzir através de apenas um ato, que é a nomeação de ministro, aquele resultado. A complexidade se dá por você precisar necessariamente passar pelos dois momentos para que aquilo resulte em uma ação. A complexidade se dá porque eu tenho que ter uma concordância entre as partes. O presidente tem que achar que aquela pessoa é tão boa quanto o Senado também acha. Porque se o Senado não concorda, o ato não segue. Aliás, o ato nem tem validade, porque não é só o presidente indicar. Porque, olha só, a questão do ato complexo é o quanto que um depende do outro. Não existe um ato sozinho. Ou melhor, não existem dois atos distintos. Não é o presidente com um ato e o Senado com outro ato. Não, é o presidente dando um nome e o Senado para os dois produzirem o mesmo ato, nomeação de ministro. Não é um que nomeia e o outro que concorda, não é isso. Eu tenho que ter uma concordância inicial. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar fácil. O que é um ato composto? É aquele que o ato inicial depende completamente do ato complementar. Se o ato complementar não concorda, a coisa não anda. Se o ato complementar concorda, a coisa anda. Vamos a um exemplo um pouquinho mais para frente. Quando você tem a atuação de um prefeito através de uma lei delegada, por exemplo, como é que funciona uma lei delegada? O prefeito requisita, eu estou falando do prefeito, mas isso vale para o Estado, né? Isso vai também de acordo com a lei orgânica prevê isso. O prefeito, ou o presidente da República, que também está na Constituição Federal, o prefeito requisita ao legislativo o poder de produzir uma lei. E o legislativo tem que autorizar isso. Então eu tenho um ato de requisição
e um segundo ato de autorização. Olha a diferença. Na nomeação de ministro, eu não tenho um ato de nomeação e um ato de concordância. Eu tenho os dois fazendo a mesma coisa, nomeando o ministro. Aqui não. Eu tenho um ato totalmente dependente do outro. Eu estou requerendo o poder de produzir uma lei, através do procedimento da formalidade de lei delegada. Eu preciso que a administração pública autorize legalmente para que isso aconteça. A administração pública não, né? Que o legislativo autoriza. No caso do composto, você tem essas etapas a serem complementadas. Deixa eu te dar uma ideia aqui rapidinho, para ficar fácil. Quando você está solteiro, tudo ato simples, né? Você vai tomar uma cerveja sozinho, você vai dormir sozinho, você vai fazer sexo sozinho. Né? É um ato simples. Quando você arruma uma pessoa e por algum motivo você enlouquece, bate na sua cabeça, vou casar. Isso é loucura extrema do ser humano. Né? Quando você resolve casar, não depende só da tua vontade. Você tem que manifestar essa intenção e a outra parte tem que manifestar a intenção de aceitar. Ou seja, é aquele momento sublime em que a pessoa se ajoelha bonitinho, que eu nunca fiz e nem pretendo, e abre lá, quer se casar comigo. Eu estou fazendo uma proposta, um requerimento, e a outra parte tem que concordar. É um ato composto, tem duas etapas. Porque não basta eu falar assim, quer casar comigo, não está casado. A outra pessoa tem que aceitar. São dois atos diferentes. São duas ações distintas. Ah, que bom, você aceitou, vamos casar. Vamos passar a lua de mel aonde? Para você resolver a lua de mel, tu não vai sentar com a tua futura esposa e os dois têm que chegar num acordo e falar, gostei disso aqui, vamos para lá? Não é a mesma coisa? Você não vai depender dessa atuação? Porque a complexidade se dá, porque não é porque você vai chegar para a mulher e falar assim, ah, então nós vamos para Paris. Não, não quero, não é assim. Vocês só vão para Paris se os dois se juntarem e falarem, nós vamos para Paris. Então é uma atuação só, é a lua de mel. Tem até um exemplo melhor, porque eu estou sendo bem filha da mãe, né? Você vai alugar um apartamento. A primeira coisa que você tem que fazer, porque você vai casar, tu vai ter que ir para outro lugar. Vai comprar, né? Porque, pô, alugar é coisa de pobre. Eu tô alugando apartamento, coisa de pobre. Tem que comprar, porra. Comprar hoje é ostentação, tá caro pra cacete, né? Ainda mais em São Paulo, metro quadrado, Curitiba. Quero comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar uma mansão, que seja. Tu vai chegar pra sua mulher, ou pro seu marido, no caso da mulher, claro. Ou pro seu marido, no caso do homem também. Isso não é problema meu, não, tá? O que você acha desse apartamento? Ah, é ótimo, adorei, bonito. Poxa, legal. Então vamos escolher esse apartamento? Vamos. Ato complexo. Os dois decidiram juntos por aquele apartamento. Só que você precisa ir lá até a imobiliária. Você precisa fazer a proposta. Ou até a pessoa, se for venda do particular. Você precisa fazer a proposta, apresentar garantia, levar... Porque você não vai... A menos que você tenha dinheiro. Você não vai ter que passar por uma aprovação de crédito. Mesmo que vocês já tenham acertado, tem um ato composto aqui, porque você vai requerer a aceitação, a análise do seu crédito, para você poder comprar aquele determinado, a menos que você seja muito rico, que quer pagar tudo na mão, é outra conversa. E você depende que a imobiliária ou a analista de crédito te conceda. Então o ato vira composto. Deixa eu te trazer algumas divergências complicadíssimas. Toda vez que eu explico um ato complexo, eu gosto de usar o seguinte exemplo. A Secretaria de Fazenda, que é um exemplo de livros antigos, a Secretaria de Fazenda do município quer aumentar a arrecadação por tal motivo. Ou melhor, quer aumentar a arrecadação, quer movimentar uma alíquota, não vou falar do IPTU para cima, claro, se quer aumentar tem que ser para cima. A Secretaria de Educação, o secretário de Educação, ele quer um repasse maior para ele também quer aumentar a participação dele no bolo. Os dois não podem se unir para tentar produzir um ato que, ao mesmo tempo, aumente a arrecadação e o repasse para a educação. Isso é um ato complexo, uma ação só. Esse é um exemplo muito comum feito antigamente. O problema é que os doutrinadores brigam até hoje, porque tem doutrinador que fala que o ato de nomeação, tipo a Maria Silvia Zanella de Pietro, que é a que mais discorda de todo mundo, ela diz que qualquer ato de nomeação previsto na Constituição Federal, nomeação de ministro, nomeação de Procurador-Geral da República, é ato composto e não complexo. Isso é a ideia da de Pietro. Só que grande parte dos doutrinadores entendem que não. A nomeação é um ato complexo, sim, está tudo certo. Porque tem que ter a atuação dos dois.
Então toma cuidado que você pode acabar se deparando com alguns doutrinadores que falam que não, o ato complexo, a nomeação para cargo político não é um ato complexo, e é. Tá? Eu estou falando isso, não que eu concorde ou discorde, porque minha opinião não te interessa, você não sabe nem quem sou eu, porra. Imagina que você vai ligar para minha opinião. Eu estou te falando do entendimento que o STF prevalece e aceita. Nomeação para cargo político é um ato complexo, porque depende da manifestação de duas vontades, né, só que um ato só. A nomeação do ministro, a nomeação do Procurador-Geral da República. Agora, o ato composto não. O ato composto tem duas ações. Normalmente a lei vai falar através de autorização legislativa, através de autorização do Executivo, por pedido do Judiciário, sei lá. Outra discussão que entrou muito em voga e que hoje está meio resolvida é a aposentadoria. Porque muita gente defendia que a aposentadoria é um ato composto. Porque você faz o pedido de aposentadoria, vamos falar do servidor público lá na repartição de aposentadoria de previdência do servidor público, e esse pedido tem que ser aceito pelo Tribunal de Contas. Só que, na verdade, não é bem o pedido ser aceito. O Tribunal de Contas ele analisa se está tudo certo, não para aprovação, mas para fazer com que o ato tenha validade. Enquanto o Tribunal de Contas não se manifesta, não fala nada, o ato por si só não existe. Essa que é a diferença do ato complexo para o composto. No complexo, aquele ato ele não existe enquanto não tiver as duas manifestações convergindo pelo mesmo interesse. Então, quando o presidente nomeia um ministro do STF, essa nomeação não é uma nomeação, é uma indicação, na verdade. Não é à toa que a Constituição fala isso, né? Indicado por. Ah, mas tem uma palavra nomeado, com interesse de indicado. Você indica e tem que ter uma nomeação, uma aceitação. Então, os dois juntos vão fazer. No composto, não. O composto, quando você faz uma requisição, já é um ato por si só. Ele é válido. Cabe à outra parte aceitar ou não, é diferente. Você tem dois atos. Deu para entender a diferença? Então, o entendimento hoje é que a aposentadoria também é um ato complexo. Porque, na verdade, ela só se consolida com o Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não se manifesta, a aposentadoria por si só não está consolidada. Se fosse composto, o que iria acontecer? A administração iria conceder a aposentadoria para você. E depois de 2, 3 meses, o Tribunal de Contas, não, mas não era para ter concedido, volta e você devolve o dinheiro. Ah, não vou devolver porque eu tive o direito, eu era de fato aposentado. Aí fica discutindo. Tá tranquilo? Então toma cuidado que tem sim divergência. O STF, eu estou te mostrando o posicionamento que o STF entende, que é o que interessa pra gente. Mas ainda tem muito doutrinador que briga se é complexo, se é composto, se existe. Tem aqueles que falam que nem existe composto, que tudo é complexo. Então eu estou te passando a ideia geral que todo mundo na sua prova vai aceitar. Tamo junto? Beleza, então a gente mata aqui classificação e espécie. No próximo vídeo, vídeo 4, né, salvo engano da minha parte, salvo cálculos errados, a gente começa a falar atributos, requisitos e atributos do ato administrativo. Até daqui a pouquinho.